Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Flávio Ferreira Presser, a quem passamos a palavra. Boa noite a todos. Desde já quero agradecer a presença de todos vocês, que na verdade muito nos honram, e principalmente do professor Luiz Augusto Fischer, que hoje vai ser nosso convidado para falar aqui com o pessoal da Amicus, Encontros de Cultura, que é formado por um grupo de pessoas. Nos reunimos semanalmente e sempre temos um palestrante convidado para abordar um tema que seja de interesse, e depois nós colocamos à disposição de quem, obviamente, quiser ver, quiser ouvir, quiser participar depois do vídeo, no nosso endereço do Facebook, Amigos Encontros de Cultura. O escritor Luiz Augusto Fischer vai hoje falar para nós sobre os escritores afrodescendentes de nossos dias, que é, na verdade, um assunto muito interessante, porque é uma abordagem, creio eu, Fischer, bastante atual, né? Porque há um crescimento desse tipo de literatura, que antes os negros eram personagens, né? Hoje os negros são escritores, isso muda muito, né? Enfim, tentando aqui reduzir o currículo do Fischer no espaço que nós temos, então me permita fazer uma drástica redução do teu currículo, professor. Mas o Fischer é formado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também se graduou como mestre em ciências e como doutor pela mesma universidade, onde hoje ele leciona literatura brasileira. É autor de vários livros, contos, crônicas, ensaios, enfim, tem uma atividade literária muito intensa. Assim como também escreve em jornais, Zero Hora, Folha de São Paulo, né, e colabora com a revista Bravo e com a Super Interessante. Organizou, junto com o professor Cláudio Moreno e a radialista Kátia Suman, do Sarau Elétrico do Bar Ocidente. Não sei se continua virtualmente, né? Mas, enfim, quero dizer que eu participei do SOS Bar Ocidente nesse final de semana, que estava muito bom, né? Enfim, tentando dar uma ajuda para que essa referência cultural de Porto Alegre também acabe não sucumbindo aí perante os problemas da pandemia, né? Foi coordenador da Secretaria Municipal de Cultura e presidente da Associação Gaúcha de Escritores. Recebeu em 2007 o prêmio Joaquim Felizardo, da Secretaria Municipal da Cultura, como intelectual do ano de Porto Alegre. Em 2013 foi eleito patrono da 59ª Feira do Livro de Porto Alegre. Dentre os seus livros, né, mais de 20 livros, ensaios que escreveu, obviamente retirei alguns deles que eu achei talvez fossem aqueles que mais destaque caberia. O primeiro deles é O Gigante, né, que conta a história da conquista do Mundial em 2006 pelo Internacional, por razões óbvias que eu fiz isso, né? O segundo, Mário Quintana, Uma Vida para a Poesia, né, porque ele é uma referência para nós aqui, gaúchos. A outra é o Quatro Negros, que também fala sobre a nossa tradição, né? Literatura Gaúcha, História, Formação e Atualidades, outro livro. Aquele que talvez lhe dê maior fama, o Dicionário do Porto Alegrês, né? Tu comentaste até que está revazendo ele agora, né? Enfim, em decorrência de 250 anos de Porto Alegre. E o Dicionário de Palavras e Expressões Estrangeiras, que também achei bastante interessante, né? Porque, enfim, conheces não apenas a literatura brasileira, o qual tu lecionas na URGS, né? Enfim, essas são algumas obras que destaquei aqui do professor Fischer, né? Depois da apresentação do professor Fischer, quem quiser fazer uso da palavra, enfim,
fazer algum questionamento, fazer alguma intervenção, né? Aqui todo mundo é livre em relação àquilo que pensa, o que gostaria de ter como esclarecido, né? Tem aquela mãozinha na barra inferior do Google Meet. Né? Então, por favor, utilizem isso ou então peçam inscrição pelo chat, ok? Então, uma breve apresentação do professor. Passo a palavra, entendeu, ao Luiz Augusto Fischer. Obrigado, né, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço o convite. Sempre é bom entrar numa conversa assim de amigos, né, de gente que gosta uns dos outros e que aprecia a cultura, né? Então, estamos em casa, me sinto em casa, né? Ainda mais que eu estou revendo aqui o Mário Rogério Kohlberg Soares. Nós somos colegas no primário, na era da pedra lascada, mais ou menos. Com certeza, com certeza. Primário, ginásio, científico. Isso, nós temos uma foto juntos, te lembra, Mário? Uma foto juntos no terceiro ano primário. Nós tivemos as melhores notas, não sei em que momento, foi no fim do ano, quando é que foi. Nós temos uma foto na frente do Colégio São João, assim, nós bem Sim, alinhados, né? Naquele tempo que tinha esses rankings ainda de nota, né? E também tem aqui o Cláudio Fischer, meu primo. Na verdade, é primo do meu pai, ele é muito mais velho que eu, Cláudio. Ele parece jovem assim, mas ele é muito mais velho que eu. E querido primo também, e a todos os outros, então eu saúdo nessa abertura de conversa. Bom, quando me foi solicitado um tema, eu propus falar sobre esse assunto, em parte porque eu tinha escrito um artigo fazia pouco tempo, e em outra parte porque, como disse o Flávio, esse é um assunto do nosso momento, assim, né? Um assunto emergente, não é? Então eu me proponho aqui a fazer um pequeno panorama desse tema, e fico à disposição depois para a conversa, naturalmente, né? Eu só para avocar mais um crédito aqui, eu estudei história também, né? Não cheguei a me formar na faculdade. Eu tive a minha formação acadêmica teve uma perna meio estranha, assim, porque quando eu saí do colégio, eu entrei no curso de geologia na URGS. E aí fiz os 2 primeiros anos e descobri que lá eu não ia ser feliz. O curso era maravilhoso, era muito bom. E mandei sair de lá, fui fazer letras e fiz letras e história, né? Naquela época era possível ter 2 matrículas na Universidade Federal. Então, estou dizendo isso só porque eu vou mencionar algumas coisas de história aqui para dar um pouquinho de tempero para a conversa, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse que já falamos, né, que se trata de um assunto vivo, né? Há muitos negros, negras, enfim, entre parênteses, a designação aqui já é um problema, né, porque muitos preferem nomear de outra maneira, afrodescendentes, pretos e tal, enfim. Não é um tema que me pareça assim muito relevante, mas enfim, há muitos negros e negras escrevendo, e como foi dito na apresentação, isso é um fenômeno relativamente novo num país como o Brasil, que tem uma grande proporção da população de origem africana, não é isso? E afrodescendente. Então, olhando para esse fenômeno como um todo, a primeira coisa que me ocorre é comentar isso, é que é uma realidade muito auspiciosa, né? Se trata de gente tomando a palavra, e tomando a palavra escrita, o que é uma coisa bem mais particular, né? Isso tem a ver com um processo que vem dos governos Fernando Henrique para cá, atualmente está em crise, uma crise muito aguda, mas enfim, dos anos 90 em diante, houve um aumento enorme de oferta de ensino público, nos níveis, né, fundamental, médio e superior, e inclusive com uma política de ação afirmativa, com cotas, etc., o que resultou num produto que me parece muito bom, que é justamente esse, né? Muitas pessoas que antes não tinham nem a possibilidade de chegar numa escola, agora podem chegar na escola, podem se formar, podem cursar uma faculdade e tal, e é isso, né? Eu sou professor da universidade há muitos anos, e esse é um fenômeno visível e como eu disse, assim, muito feliz, muito auspicioso, né? Bom, eu não vou fazer aqui no começo uma grande lista de nomes de autores, eu vou me fixar em 3 ou 4 no final, mas eu queria lembrar, então, como eu disse, algumas dimensões da história, né, dos afrodescendentes no Brasil, para dar uma paisagem de fundo aqui para a conversa, né?
Então, todo mundo sabe que o Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão na era moderna, né? O que é uma história terrível e ainda muito mal contada. É um assunto que eu estudo com algum detalhe. Mas também, por outro lado, é assim, quer dizer, os Estados Unidos conseguiram abolir a escravidão lá depois de terminar a Guerra Civil, né? Então, na prática, o Brasil demorou uns 20 anos a mais do que os Estados Unidos, né? Não chega a ser um atenuante, mas é um dado a ponderar, né? Muitos outros países conseguiram abolir a escravidão bem antes. E, bom, quando os Estados Unidos fizeram o que eles chamam de revolução, né, a sua independência, por exemplo, eles tentaram chegar num acordo a respeito disso, não chegaram, né, como todo mundo sabe, lá em 1776, e o resultado foi então que eles resolveram conviver com a escravidão e conviveram com ela por mais quase 100 anos, né? O Brasil fez a independência, pouca gente cogitou fazer a abolição, e a gente viveu, então, até 1888 com a escravidão como um instituto legal no Brasil. Bom, a segunda coisa importante da história, que vale lembrar, de certa forma eu já mencionei, é que até muito pouco tempo atrás, até os anos 1990, praticamente não houve políticas fortes de integração social, de emancipação, de prestígio, autonomia e tal, dos escravizados que foram libertados e dos seus descendentes, né? Na época do debate abolicionista havia várias posições. Algumas posições, por exemplo, postulavam a ideia de que todos deveriam ser indenizados, os ex-escravos, né? Ou deveriam receber um pedaço de terra e assim por diante. E, bom, nada disso foi feito. A segunda coisa importante a lembrar no Brasil é um fenômeno também bastante particular do Brasil. O Brasil teve, especialmente no Rio de Janeiro e em Salvador, mas em várias outras cidades também, uma intensa escravidão urbana, né? Eu não sei como é que vocês pensam nisso, mas é mais comum a gente associar a figura do escravizado africano ao eito, né? Ao trabalho na terra. E no Brasil aconteceu esse fenômeno, que não é o único, mas aqui parece ter sido mais intenso do que em qualquer outra parte, de muita escravidão urbana. E a escravidão urbana é um fenômeno assim absolutamente paradoxal, né? Porque, historicamente, a cidade é o lugar da liberdade, né? A cidade é o lugar em que o sujeito pode aspirar a mudar de condição, a mudar de emprego, a qualquer coisa, a viajar, não é isso? A cidade é o lugar da emancipação. E, portanto, a escravidão nesse ambiente ela é uma contradição insolúvel, né? Bom, e o Brasil conseguiu inventar formas muito, por um lado, assim, muito criativas, mas, por outro lado, talvez mais cruéis ainda, de convivência entre escravidão e cidade, na figura do chamado escravo de ganho. Não sei se todos aqui se lembram disso, como funcionava. É um negócio que foi muito intenso, especialmente no Rio de Janeiro e em Salvador, mas também aqui em Porto Alegre aconteceu, que era o seguinte: o sujeito morava na cidade e ele tinha, digamos, 6 escravos, 8 escravos, 10, 4, não importa. Muitas vezes ele mantinha, então, para o trabalho doméstico, um escravo ou 2, né, um escravo para trabalhos, sei lá, na casa e uma escrava para limpar a casa, etc. E ele colocava os demais escravos a ganho, como se dizia. O que significava isso? Esses escravos eram legalmente escravos, mas eles iam trabalhar na rua, como se fossem trabalhadores livres. Então, se empregavam vendendo alguma coisa, fazendo algum serviço, eventualmente vendendo algum produto que era produzido na própria casa onde ele vivia, né? Enfim, era o tal do escravo de ganho. Em Salvador se chamava de ganhador, esse mesmo escravo. E esse sujeito, então, obtinha uma certa féria, um certo volume de dinheiro, e esse dinheiro era repassado, na maior parte, para o seu proprietário, mas uma parte ficava com ele mesmo. De tal maneira que muitos escravos de ganho, com o tempo, acumulavam um certo pecúlio e, com isso, compravam a sua liberdade. Então, eu também estou contando, lembrando isso aqui, só para dizer que é uma situação esquisita, né? Quer dizer, se a gente tem como modelo, sei lá, o mundo europeu ocidental, né? O mundo, sei lá, da França, da Inglaterra, lá não houve escravização, e certamente não até o ponto em que houve no Brasil, nas Américas, mas muito menos houve essa ideia da escravidão urbana. Então, esse é o segundo ponto que eu queria lembrar.
A primeira é que nós somos o mais antigo, o que mais demorou para abolir, a segunda é essa. A terceira característica também é um elemento que nos interessa porque, eu não sei se isso é uma unanimidade entre os historiadores, mas há muitos estudos que dizem que a miscigenação étnica no Brasil foi mais forte do que em qualquer outra parte, né? Nos Estados Unidos, aliás, é bem notável essa distinção, né? Enfim, durante muito tempo lá houve aquela lei não escrita, né, de que uma gota de sangue escravo fazia o sujeito ser um escravo, né? Ele passava a ser visto como um escravo ou como um descendente de escravos. Ao passo que no Brasil a regra era mais ou menos oposta, né? Assim que o sujeito tinha uma gota de sangue não africano, ele era visto já como alguém que estava subindo na vida, né? Ou como alguém que tendia a ser livre. E isso em cidade muito grande. O Rio de Janeiro era, bom, enfim, era o segundo ou terceiro porto mais importante das Américas ao longo do século XIX. Era uma cidade mundial, até hoje é uma cidade mundial. E nessa cidade, então, que tem contato com o mundo, com todas as novidades que o mundo traz, a gente tinha intensa escravidão urbana, intensa miscigenação racial e ainda essa duração no tempo, e um quarto e último elemento. O Brasil também parece que foi teve um jeito muito particular de lidar com as alforrias, né? Havia no Brasil um conjunto muito grande e muito variado de alforrias, né? E essas alforrias, elas, por paradoxal que pareça, elas estabeleciam uma hierarquia entre os alforriados. Então, por exemplo, uma coisa era o sujeito ser alforriado na pia de batismo. O dono da mãe, por exemplo, por condescendência ou por gentileza, enfim, ele libertava o filho que estava sendo batizado. Mas era possível, por exemplo, como eu já disse, comprar a própria alforria. O sujeito acumulava um certo pecúlio e comprava a sua alforria. Havia aquela que talvez seja a mais cruel de todas, a alforria condicional, que acontecia no seguinte momento, no seguinte quadro. Por exemplo, morria o patriarca da família e ele fazia o seu testamento. E ele dizia no testamento, então, deixo isso para o meu filho fulano, isso para o meu filho Beltrano e tal, e deixo por esse testamento libertar da escrava fulana, vírgula, desde que ela continue cuidando da minha esposa até que ela venha morrer. Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque eu quero enfatizar o fato de que essa libertada, essa alforriada, ela, durante um tempo, ela vivia numa espécie de limbo legal, né? O documento de libertação dela dizia que ela não era mais escrava, mas ela precisava continuar cuidando daquela senhora, enfim, que era a sua antiga proprietária ou algo assim. E tinha o escravo de ganho, que eu já mencionei, né? Então, é um sujeito que vivia na rua. Se a gente olhasse na rua, vou dar um exemplo bem concreto. Machado de Assis, que é o maior escritor brasileiro de todos os tempos, ele nasceu em 1839. Então, ele viveu 49 anos convivendo com a escravidão como um instrumento legal no Brasil. Ele era, por parte de pai, ele era filho de um homem negro que nunca tinha sido escravo, mas neto de dois avós que tinham sido escravos e tinham sido libertados. E a mãe do Machado de Assis era uma açoriana que migrou para o Brasil talvez com 12 anos de idade ou qualquer coisa assim. Então, qual era a condição do Machado de Assis? Resposta: era um homem livre desde o começo. Nunca foi escravo. Nem o seu pai foi escravo, nem a sua mãe. Mas ele podia andar na rua e ser confundido com um sujeito com a mesma composição étnica dele, que era escravo. Entende? Então, eu estou querendo, assim, com esse exemplo um pouco singelo, dizer que isso criou no Brasil, na dinâmica social brasileira, uma condição assim, muito... como é que eu posso dizer, muito pouco nítida, muito obscura, né? De tal maneira que as posições sociais que a gente conhece por estudar, sei lá, como eu disse antes, na França e na Inglaterra, lá havia, digamos, sei lá, o aristocrata da terra, o grande burguês, o pequeno burguês, o proletário, bom, eram posições nítidas, né? A gente olhava para um sujeito e sabia, olhava para a roupa dele, para a cor da pele e sabia de que se tratava. Então, eu estou contando isso aqui não é para complicar a vida, mas é para dar esse fundo, assim, né? Para dizer que nós convivemos há muito tempo, aliás, por muito tempo convivemos com essa realidade, e essa realidade ficou como que posta de lado, né?
o debate sobre esse assunto foi feito de maneira assim, muito eventual. Vou dar um exemplo que também todos aqui conhecem, ou já ouviram falar, enfim. Em 1933, o Gilberto Freire, um famoso sociólogo, publicou um livro chamado Casagrande Senzala, no qual ele defendia, foi um dos primeiros a defender, assim, de peito aberto, a ideia de que a miscigenação racial no Brasil era um valor positivo. 1933. Esse é o mesmo ano da ascensão do Hitler na Alemanha. Ele virou cônsul lá em 1933. E aqui no Brasil, por exemplo, em 1933, ainda aconteceu um congresso de eugenia, que era um congresso frequentado por médicos e alguns filósofos e tal, que discutiam os problemas implicados na miscigenação racial. Para muitos desses eugenistas, inclusive, havia negros eugenistas, né? Médicos negros eugenistas, que achavam que o ideal era não haver miscigenação racial. Então, como eu disse, assim, eu estou querendo formar esse fundo para dizer que disso que nós estamos tratando, né? Quer dizer, a realidade brasileira de 2020 mostra uma série de indivíduos, né, afrodescendentes, autores de livros, e esse é o momento em que todo esse passivo, digamos, né, da vida social brasileira é trazido à tona como um assunto, né? Bom, eu digo assim, muito rapidamente isso, se alguém se interessar, depois eu posso mencionar, né? Tem historiadores, mais ou menos da minha geração universitária, gente genial, Manolo Florentino, Hebe Matos, tem uma série de grandes historiadores que têm revirado do avesso a história da escravidão e a história enfim, da vida brasileira, né? Eu vou dar só um pequeno exemplo que aqui todos conhecem. Durante muito tempo se ensinava a história do Brasil, inclusive quando eu era aluno de história se dizia isso. Os professores diziam assim: bom, é uma pena que a história da escravidão nunca vai ser contada de maneira adequada, porque os registros dos escravos foram queimados. Não sei se vocês lembram disso, né? O Rui Barbosa, que foi o primeiro ministro da Fazenda republicano, ele de fato mandou queimar uma parte dos registros do Porto do Rio de Janeiro, porque havia um temor de que os antigos proprietários de escravos cobrassem do Estado Nacional Brasileiro indenização pela abolição, né? Havia um exemplo, uma figura conhecida, é o José de Alencar, aquele famoso escritor, que era a favor da manutenção da escravidão, e ele defendia a escravidão com um argumento liberal, por paradoxal que pareça. Ele dizia o seguinte, que quando o sujeito tinha comprado escravo, ele tinha feito essa aquisição dentro da regra do jogo. E, portanto, o Estado não devia se meter na relação de dois privados, que era o comprador do escravo e o vendedor do escravo. O fato de o escravo, o indivíduo escravo, não ser levado em conta, para o Zé de Alencar, era um pequeno detalhe da equação, né? Bom, então, voltando, se dizia que jamais ia se conseguir contar direito a história da escravização por causa desse desaparecimento de algumas fontes primárias essenciais. Muito bem. O que aconteceu depois disso, a partir dos anos 70? Como vários aqui certamente conhecem, começou a funcionar a pós-graduação e a pesquisa no Brasil. Foi justamente nos anos 70 que se criou, com aquela grande reforma universitária dos anos 70. Bom, e aí em todos os cursos de história, em todas as capitais do Brasil e grandes cidades, começou a haver pesquisa documental em fontes antes inesperadas. Por exemplo, o cara ia para uma pequena paróquia, não sei aonde, e pegava lá os registros de nascimento, de morte, as missas e tal, e por ali conseguia fazer estatísticas da presença de escravos ou de ex-escravos naquele lugar durante um certo tempo. Isso começou a ser feito nos anos 70, 80, 90, em todas as partes do Brasil. Bom, aí veio um presente da tecnologia, que foi a internet e o computador pessoal. Todos nós aqui somos anteriores à internet e ao computador pessoal, né? Quando entraram em ação essas duas novidades maravilhosas, esses arquivos começaram a conversar entre si. E começaram a conversar em escala mundial, em escala ocidental, pelo menos. Então, lá na Costa do Marfim, tinha um historiador que tinha conseguido levantar os nomes, os números e tal, de escravizados que tinham saído nos navios do porto tal, no ano tal. E isso batia com a chegada dos escravizados que eram batizados no lugar tal, sei lá, no Recife, né?
E o resultado é que hoje a gente consegue contar a história da escravidão no Ocidente, da escravidão de africanos, com números, né? Tá aí um exemplo, esse Laurentino Gomes, esse jornalista que tem feito um trabalho excepcional, né? Ele lançou agora o segundo volume de uma obra em 3 volumes que ele está produzindo sobre a escravidão. E lá estão números. 14 milhões, não sei quantos milhões vieram para o Brasil, tantos durante um período tal. Enfim, eu estou querendo dizer com isso que, ao mesmo tempo, a gente tem um passado que é sociologicamente, como é que eu vou dizer, obscuro, confuso, não é isso? Com essas posições sociais que eu tentei mostrar muito rapidamente aqui. E, por outro lado, a gente tem grandes novidades, como essas, né? Que a gente agora consegue ter números e consegue enxergar essas coisas assim de frente, né? A gente está conseguindo ter uma atitude, digo, a gente, como, sei lá, como geração, mas também na universidade, a gente está conseguindo olhar para isso agora, assim, objetivamente, com muito mais objetividade do que jamais antes, né? Bom, então, dito isso, agora eu vou falar de literatura e ainda menciono 2 ou 3 coisinhas antes de falar dos atuais. Assim, na história da literatura brasileira, existe presença de escritores afrodescendentes desde o século XVIII, né? Século XVIII, ou seja, dos anos 1700. Né? Há pelo menos 2 escritores muito interessantes, que são mais ou menos canônicos, né? Que eventualmente aparecem na sala de aula, e cuja obra tem ganhado mais realce hoje em dia. Um deles é um cara chamado Domingos Caldas Barbosa, que era filho de um português e de uma escravizada africana. Esse sujeito teve relações com essa mulher durante a viagem, ao que tudo indica, na viagem em que ela veio trazida da África para cá, e quando o menino nasceu, o pai o reconheceu. E por isso ele, embora filho de africana, ele nunca foi escravo. E isso estamos falando de, não sei que ano ele nasceu, 1750, qualquer coisa assim, né? Então, significa que era um sujeito, um mestiço etnicamente, que pôde estudar, aprendeu a ler e escrever e a tocar violão. Não era bem o violão, mas, enfim, era o avô do violão atual. E com isso, ele se tornou um sujeito de relativa fama e tal. Ele acabou migrando para Lisboa e viveu lá a maior parte da vida como autor de modinhas, né? Então, ele escrevia poemas que eram musicados, que ele próprio musicava. E por aí a gente, então, imagino que para você também deva ter ocorrido, por aí a gente tem uma ideia de como é antiga essa forma artística que é a canção, né? Uma canção que, né, se canta durante uns 3 minutos, uma dor de amor, ou uma vantagem do amor, ou uma saudade, etc., né, que vem até os nossos dias com muita força. Isso tem começo lá no século XVIII e é uma coisa notável. Bom, eu estou citando esse cara e há pelo menos outro bem importante, né? No século XIX, especialmente no Rio de Janeiro, há um conjunto bem apreciável de escritores afrodescendentes. Às vezes, na maior parte das vezes, mestiços no sentido étnico, né? Que por um motivo ou outro escaparam da escravidão ou nunca foram alcançados por ela. Falamos do Machado de Assis, há um cara que foi o primeiro empregador dele, um sujeito muito interessante chamado Francisco de Paula Brito, que era dono de uma livraria em impressora, a primeira livraria impressora do Rio de Janeiro, bem importante, era dele, e ele publicou uma revista. Enfim, o jovem Machado de Assis tinha seus 17 ou 18 anos e foi empregado dele, e aparentemente aprendeu muito com esse Francisco de Paula Brito, né? Há uma escritora que só hoje em dia tem sido lida, que se chama Maria Firmina dos Reis, que não sei se vocês têm ouvido, essa mulher é um fenômeno raríssimo. Assim, era uma mulher negra do Maranhão, São Luís do Maranhão, que não era escrava, não foi escravizada nunca, mas os seus pais eram, e ela tinha um tio que era letrado, era um cara que trabalhava em jornal. São Luís do Maranhão era uma cidade importante no século XIX, né? Tinha livrarias e tudo mais. E aconteceu que ela virou professora primária e ela escreveu um romance chamado Úrsula. Esse romance passou muito tempo desaparecido, ninguém sabia da existência dele. Eu só fui lê-lo agora, assim, né, depois de velhinho, né? E é um livro que agora está sendo recuperado, é um livro de 1859,
Então, eu estou contando assim um pouco, fazendo uma lista de casos aqui para mostrar que há muito tempo há escritores negros que se apresentam, né, no cenário, né? Isso depois, no final do século XIX, ganha mais força, tem uma geração de escritores ali da Primeira República, como Cruz de Souza, o Lima Barreto, que o João do Rio, que era um cronista bem importante do Rio de Janeiro, que também tinha um quarto de sangue africano. E, bom, então, estamos falando assim que mesmo durante a escravidão havia escritores de origem africana ou afrodescendente, né? Depois, nos anos 40 e 50, começa a mudar um pouco esse cenário e aí tem mais pessoas que se apresentam nesse mundo. Eu vou citar só um caso, porque é muito, muito momentoso, que é o caso da Carolina Maria de Jesus. Talvez alguns aqui se lembrem do fenômeno lá nos anos 60. A Carolina Maria de Jesus era uma catadora de lixo que morava na favela do Canindé, onde depois foi construído o estádio da Portuguesa de Desportos, que é um time que está desaparecendo, parece o nosso time também que está desaparecendo. Não, mas a Portuguesa, mais do que nós, né? O nosso ainda sobrevive, espero. Mas a Carolina era uma senhora, uma pobre imigrante de uma cidade do interior de Minas, que foi para São Paulo, catava papel e queria ser escritora. E tinha 2 ou 3 anos de escola regular apenas. Ela sabia ler e escrever. E aconteceu que, na virada dos anos 50 para os anos 60, havia um jornalista que viveu até pouco tempo atrás, chamado Audálio Dantas, que trabalhava num jornal e estava interessado, fazendo uma reportagem assim bastante minuciosa sobre essa favela do Canindé. E ele, enfim, alguém nessa favela disse: tem uma mulher aqui que escreve e tal. Falaram, né? Porque a Carolina Maria de Jesus era famosa por ser uma mulher que fazia questão de dizer que ela era escritora, mas o que ela escrevia era em papéis velhos e tal. Era uma catadora de lixo num momento assim que dá para imaginar, né? Não tinha nem a noção de reciclagem de lixo, nada dessa ordem, né? Então ela catava lixo para comprar uma comida. E bom, então o Audálio Dantas entrou em contato com ela e ela disse: não, eu tenho. Ela queria publicar poesias e tal, ela escrevia alguns poemas, etc. E o Audálio estava mais interessado, como jornalista, num texto mais de denúncia, não é isso? Mais realista. E ela disse: bom, eu tenho um diário. E alcançou para ele esse diário em forma de cadernos, né? E o Audálio Dantas, então, juntou aquilo e publicou um livro, que foi um livro estrondoso, chamado Quarto de Despejo, que, aliás, o nome também é um nome que não, hoje em dia já não faz muito sentido arquitetônico, né? Porque quarto de despejo era um quarto que as antigas casas tinham de despejo, né? De colocar coisas velhas e tal, né? E, então ela dizia que vivia na favela, que não se chamava com esse nome em São Paulo, que era o quarto de despejo da sociedade. Ou seja, fazia parte da sociedade, mas era o quarto de despejo. Eu disse que é uma coisa momentosa porque essa autora, Carolina Maria de Jesus, tem uma história também bem complexa. Ela está sendo toda reeditada agora pela Companhia das Letras, que é uma das principais editoras brasileiras. E foi publicado neste ano um livro de uma martinicana, vizinha da Aida Alicia, aí, na República Dominicana. Era uma martinicana que tinha emigrado para a França, chamada Françoise Egat, E-G-A, o sobrenome dela. E essa Egat leu numa revista lá em Paris, voltando do serviço, no metrô, no ônibus, sei lá. Aliás, desculpa, não era em Paris, ela morava no sul da França, não me lembro qual era a cidade. E ela leu trechos do livro da Carolina Maria de Jesus que tinham sido publicados aqui e tinham sido publicados em francês também. E ela leu, e essa Françoise Egat escreveu um livro chamado Cartas a uma Negra. E esse livro foi traduzido neste ano no Brasil. Então, parece que nós estamos falando uma coisa remota, né? Mas esse livro da Françoise Egat é começo dos anos 70, e agora está sendo traduzido num momento em que a Carolina Maria de Jesus está sendo reeditada. Então, vê que nós estamos falando de 2020, 2021 que isso está acontecendo, né? Bom, nos anos 70, então, me aproximando um pouco mais do nosso assunto, nos anos 70, muito a partir do movimento negro francês, começa a nascer uma noção que aqui no Brasil também chega, que é a noção de negritude, né? É um conceito que hoje em dia seria relativamente fácil de enunciar, né? Quer dizer, a condição de ser negro, mas naquele momento
até aquele momento, essa noção de algo que unisse a todos os negros não parecia uma coisa visível, né? Então, os sujeitos tinham alguma nacionalidade, eram angolanos, moçambicanos, na Costa do Marfim, sei lá de onde, Gana, ou eram genericamente africanos, né? Mas o conceito de negritude, especialmente de um pensador, do Aimé Césaire, começou a ser um mote de renovação dessa perspectiva. Aí é o momento que também todos vão lembrar que, enfim, nos Estados Unidos se criou uma dinâmica social muito aguda, porque lá, até os anos 60, havia discriminação oficial, vocês sabem, né, em vários estados do sul dos Estados Unidos. Enfim, tinha bebedouro para brancos, bebedouro para negros, etc. Bom, em outros lugares, como a África do Sul, a discriminação racial oficial permaneceu até, sei lá, 20 anos atrás, né? Então, nesse momento, nos anos 60 e 70, começa a se criar essa novidade de os negros de todas as partes se referirem a um conceito compartilhado, que era o de negritude, né? E aí mesmo alguns que até então nem se consideravam negros, porque eram descendentes também de brancos, passaram a tomar essa hipótese como uma hipótese identitária válida, né? Eu abro um parênteses aqui. Isso é um fenômeno que aconteceu em todo o Ocidente. Isso, aliás, aconteceu também na Austrália, que embora seja oriental, é do Ocidente, né? Civilização ocidental. Em vários lugares, pessoas, por exemplo, descendentes de aborígenes australianos que estavam assimilados à sociedade, enfim, ocidental, a partir de um certo momento começaram a se reivindicar como descendentes dos povos originários. E isso acontece no Brasil com os índios, nos Estados Unidos muito fortemente. Enfim, é um assunto que eu não quero resolver aqui com uma palavra só, mas você sabe que é um fenômeno muito vivo e aqui no Brasil ele teve essa dimensão forte para os afrodescendentes, né? Bom, e aí finalmente eu chego na véspera do tema final aqui, no qual eu chego em 2 minutos. É que nos anos 1990, tudo isso já estava num patamar de maturidade muito superior, e aí apareceram alguns escritores e alguns fenômenos, alguns diretores de cinema que geraram fenômenos culturais importantíssimos, que botaram, digamos, um tempero sociológico mais agudo nesse tema da negritude, que era o tema da periferia. Essa palavra passou a circular no vocabulário crítico brasileiro, né? E todos vão lembrar aqui de um livro que virou filme chamado Cidade de Deus, né? O livro do Paulo Lins, depois um filme daquele, esqueci o nome do diretor agora. Enfim, aliás, eram 2 diretores, um homem e uma mulher, né? E esse livro, aqui eu também só conto um pouquinho a história da produção dele. Esse Paulo Lins era aluno de letras na UFRJ, aluno do curso de letras. E como aluno do curso de letras, ele ganhou uma bolsa de iniciação científica para participar de uma pesquisa da área da antropologia, coordenado pela professora Alba Zaluar, lá do Rio, da Federal do Rio, do Museu Nacional, né? aquele que incendiou lá, para a nossa desgraça. O Paulo Lins, então, a pesquisa essa da Alba Zaluar era uma pesquisa sobre a Cidade de Deus, que é um bairro, é quase um distrito do Rio de Janeiro, que hoje em dia é uma comunidade periférica, né? Acho que todos conhecem. Eu não tenho bem certeza, mas acho que ela foi criada, a Cidade de Deus, para desalojar a favela do Pinto, né? Talvez temos um carioca aqui, né? Talvez possa nos esclarecer, mas acho que é mais ou menos isso, né? E o resultado, então, foi que era uma cidade, enfim, de habitações populares simples e tal, mas era bem organizado. Só que essa pesquisa vai flagrar a Cidade de Deus no momento em que o tráfico de drogas já tomou conta e é aquela devastação que a gente conhece, né? Então, eu estou chamando a atenção do seguinte: como nasceu o fenômeno Cidade de Deus, por paradoxal que pareça, ele nasceu de dentro da universidade. Foi o fato de uma professora de antropologia se interessar por pesquisar padrões de relacionamento social, etc., nesse bairro, e ter contratado para fazer o começo da pesquisa um estudante de letras que era nativo da Cidade de Deus. Foi essa conjuminação de fatores que gerou a médio prazo o livro Cidade de Deus e o filme Cidade de Deus, que é um filme que rolou o mundo todo
como representativo desse mundo, né? dessa condição social. E aí apareceu também em São Paulo um pessoal da literatura que se chamava orgulhosamente de literatura periférica, e esse é um momento em que o rap, né? Aquele padrão de música, enfim, o nome é americano, né? Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, começou também a ter uma força muito grande aqui no Brasil. Bom, então estou contando tudo isso para dar o fundo e aí para finalmente chegar no tema anunciado, né? A literatura escrita por negros e negras hoje em dia. Eu vou me fixar em 3 autores, homens, que por total casualidade são 3 habitantes de Porto Alegre, ou nativos de Porto Alegre. Não sei se todos têm acompanhado, mas enfim, um deles é o Paulo Scott, um sujeito que fez direito. Ele era professor, aliás, de direito administrativo na PUC, antes de ele ter resolvido ser apenas escritor, né? Então ele realmente faz uns 10, 15 anos por aí, ele abandonou a carreira acadêmica para se tornar apenas escritor e vive disso, e tem, enfim, feito trabalhos muito interessantes. Ele publicou um livro faz 2 anos que se chama Marrom e Amarelo. E esse livro é, em parte, autobiográfico. A história é a seguinte: a história de 2 irmãos, de pai e mãe negros, mas não negros, digamos, 100% afrodescendentes, né? Portanto, já mestiços. E um dos irmãos, de mesmo pai e mesma mãe, tem pele escura e o outro tem a pele clara. Então, é o marrom e o amarelo, né? E, enfim, a trama inicia com um desses 2 irmãos, que é o amarelo, que é, no momento em que começa a história, ele participa de uma comissão do governo federal encarregada enfim, de promover, de delimitar as regras para reconhecimento de pertença étnica de candidatos a vagas reservadas a afrodescendentes, né? E ele é um cara, então, que vive em Brasília, etc. Tem lá uma trama toda. E o irmão dele é treinador de basquete num clube aqui de Porto Alegre e tem a pele escura. Então, eu não vou contar toda a história, mas, digamos, o centro do atrito está nessa diferença, que é uma diferença de pele de 2 irmãos de mesmo pai e mesma mãe, né? Bom, o outro caso é o caso do Jefferson Tenório. O Jefferson publicou um livro agora muito bom também, chamado O Avesso da Pele. É um livro que está correndo o mundo, está traduzido para o francês, para o italiano, para o inglês, e certamente vai ser traduzido para outros livros, para outras línguas ainda. O Jefferson é um sujeito nascido no Rio de Janeiro, de mãe gaúcha e pai carioca, e aí, por motivos, enfim, familiares, eles se mudam para Porto Alegre, então ele passa a viver aqui ainda menino, aí faz a vida dele desde então até hoje. E ele cursou letras também, ele foi nosso aluno aqui na faculdade. E eu estou dizendo isso, vocês estão entendendo, não é para jogar confete na universidade, mas é para dizer como a universidade ela é parte desse processo, né? E, bom, e o Jefferson então escreveu um livro que é a história a história escrita por um filho, um personagem que é filho, em relação a um pai que era professor e que acreditava na educação como um elemento de emancipação, que levava livros para os seus alunos, que eram alunos difíceis, alunos de escola pública, que resistiam à leitura, etc. E é muito bonito, assim, é um livro mais emocional, digamos, do que aquele anterior, Marrom e Amarelo, que é um livro, digamos, mais duro, assim, mais sociológico, né? E esse livro do Tenório é um estouro, assim, é o 3º romance dele apenas, é o primeiro por uma grande editora, que é a Companhia das Letras, e isso o catapultou assim, para um plano internacional impressionante. Bom, e o 3º escritor é um sujeito chamado José Faleiro, que é talvez um fenômeno mais raro ainda. Eu tenho uma relação muito boa com todos eles, e com o Faleiro eu trabalho junto. Eu não me lembro se o Flávio chegou a dizer, hoje em dia eu edito uma revista digital chamada Parêntese, né, aqui em Porto Alegre, e esse José Faleiro é um cara que colabora conosco, ele escreve para a revista e tal. Bom, o Faleiro é um sujeito que tem, sei lá, 30 e alguns anos agora, e ele se desescolarizou muito menino ainda, né? Aqueles caras que perdeu seriação, e aí acabou saindo da escola e tal.
E, nesse momento, ele está concluindo o EJA, que é o antigo supletivo, no Colégio de Aplicação da URGS, da Universidade Federal. E foi, aliás, esse contato que o incentivou a avançar e tal. Mas ele é um escritor formado por si mesmo, assim, é um cara que resolveu ser escritor, e a história dele também é muito interessante, como em todos os sentidos, né? Porque ele era apaixonado por mangá, sabe, esse gibi japonês, né? Então ele desenhava e escrevia mangás com histórias que se passavam no bairro dele. Ele mora aqui na Lomba do Pinheiro, ali, né? Perto de Viamão. E com isso ele até ganhou uma certa fama entre os vizinhos, né? Porque ele conta que daí ele escrevia e mostrava para os amigos, né? Que era um exemplar único, ele desenhava à mão. E aí, de tal maneira, isso ficou famoso que os parentes e vizinhos iam perguntar para ele quando é que ia sair, se eles iam ser incluídos na próxima história, etc. E, bom, e aí ele começou a escrever, e foi por causa da revista Parentes, aliás, que uma grande editora o convidou para publicar um livro, né? Então, em princípio, ele ia publicar um livro de crônicas, e aí a editora queria saber se ele tinha um romance. E ele tinha um romance que faltava finalizar apenas, né? E saiu esse romance, se chama Os Supridores, é da editora Todavia. Esse romance é o seguinte: Supridores é um nome sei lá, formal daquele empregado do supermercado que reabastece as prateleiras, as gôndolas, né? E esse livro, então, trata de dois supridores, que são dois jovens de periferia, negros, etc., que são contratados por um supermercado, como é que se diz, ficcional, e só que um deles é um sujeito que lê, é um cara articulado e tal, que tem ideias na cabeça, e ele convence um amigo, tem um pouco de Don Quixote e Sancho Panza, assim, Batman e Robin, né? Ele convence esse amigo que, fazendo aquilo que eles estão fazendo, eles nunca vão sair daquela condição, nunca vão ter dinheiro para coisa nenhuma e tal. Então, esse mais articulado propõe que eles passem a vender droga como forma de subir na vida. Eu não vou contar mais, é para não cortar o interesse de quem eventualmente quiser ler. E a narrativa, assim, digamos, o jeito de narrar desse livro já é diferente dos outros dois, né? Eu disse que o do Paulo Scott, O Marrom e Amarelo, é um livro mais sociológico. O do Jefferson Tenório, A Vez da Pele, é um livro mais emocional. Esse livro é um livro mais cinematográfico. Assim, a impressão que dá é que a gente está vendo um filme, né? Porque todos os movimentos são muito bem calculados e tem cenas de rua, cenas internas, uma dinâmica muito boa e diálogos excepcionais, né? Bom, aí com tudo isso nós estamos falando então de 3 escritores recentes que estão ainda talvez assim nos primeiros passos de carreiras, que podem se confirmar ou não, né? Você sabe como é que funciona isso. Às vezes o cara aponta muito bem, mas não consegue manter. Mas enfim, eu acho que todos eles têm muitos méritos já, né? E são 3 livros assim de leitura muito interessante e muito esclarecedora. Bom, então eu termino agora, já aluguei a atenção de vocês bastante para dizer, tem muitas mulheres também que publicaram nesses tempos. Tem um romance excepcional chamado Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um romance absolutamente sensacional, é um grande romance histórico. Esse é um desses que devia virar uma minissérie, assim, de tão bom que é. A Ana Maria Gonçalves era uma publicitária que resolveu recontar a história, enfim, é uma história mais ou menos real, de uma menina africana que foi escravizada à força junto com a sua mãe e a sua avó, trazida para o Brasil. Aqui ela teve um filho com um branco, e esse branco permitiu ao filho ter uma posição social boa durante um tempo, mas depois esse pai se endividou no jogo e na bebida e vendeu o filho como escravo. É exatamente isso que eu estou contando. Ele vendeu o filho como escravo. E esse sujeito se tornou uma pessoa de referência na luta abolicionista. Ele chama Luiz Gama, esse cara. Ele existe, né? Existiu, quer dizer. E essa Ana Maria Gonçalves contou essa história assim num romance que é muito agradável de ler. É um romanção daqueles para quem gosta de livro grande, assim, que ocupa bastante tempo. E é muito bom de ler mesmo, né? E assim como ela, há mais uma meia dúzia de mulheres escritoras também. Tem uma menina lá de Belo Horizonte chamada Carine Bassi, tem esse sobrenome italiano, com 2 S's,
que também é muito interessante e com muito dessas histórias assim, entendeu? História crua de periferia. Tem uma moça lá de São Paulo chamada Cidinha da Silva também, que tem despontado muito bem. Enfim, com isso eu pretendi dar um mapa para vocês aí de alguns casos de literatura escrita por afrodescendentes, né, no Brasil de hoje. Uma matéria que me parece que merece atenção. É isso. Muito obrigado. Desculpa o alongado da conversa. Nada, foi ótimo, professor Fischer. Quero dizer que essa tua biformação como historiador e como enfim, estudioso de letras, né, foi extremamente importante porque a história facilitou a compreensão do que tu acabasses de colocar, né? Quer dizer, sem essa trajetória, talvez não se pudesse entender isso como um fenômeno novo, né? Um fenômeno recente, e não como uma coisa que surgiu de repente, né? Quer dizer, isso tem um contexto que está permitindo hoje essas pessoas, na realidade, a produzirem livros, né? Mas, enfim, vou passar para o Paulo Regis, que ele já levantou a mão, ele vai querer fazer um questionamento, uma pergunta, enfim. Professor Paulo Regis. Professor Fischer, parabéns pela exposição, excelente. O nosso questionamento é o seguinte, eu sei que o senhor é um estudioso de Machado de Assis. Nós podemos dizer, sendo ele um afrodescendente, que ele renunciou à sua condição afrodescendente, inclusive nas suas obras. Qual é a sua posição sobre isso? Essa é aquela hora que a gente tem que recorrer ao departamento do Veja Bem, sabe? Veja Bem. Não é tão simples assim, não é tão linear. Sim, é verdade que ele nunca se identificou claramente como afrodescendente, né? E, inclusive, ele, ao que tudo indica, ele se afastou de eventuais parentes que ele tinha ou que ele poderia ter, né, por parte de pai. Enfim, a história é cheia de detalhes, eu vou contar alguma coisa só, né? Por exemplo, a mãe dele era branca, certo? A mãe dele era uma portuguesa açoriana branca. Então, ele, digamos, com bons motivos, ele se via como branco, né? Embora ele tivesse alguns traços que o identificassem como afrodescendente, né? Mas esse é aquele momento que eu tinha mencionado, né, que no século XIX, ao longo do longo século XIX brasileiro, a gente tem, o Machado conviveu, como eu disse, quase 50 anos com a escravidão como um instituto legal. Então, só isso já dá uma dimensão assim muito complexa da coisa, né? Então, sim, é verdade isso. Ele perdeu a mãe quando era menino, ele tinha, sei lá, 6 ou 7 anos quando a mãe morreu, e o pai casou de novo com uma moça, ao que tudo indica, negra. Então, agora corta e vai lá para o fim da vida dele. Machado de Assis foi funcionário público da administração federal desde os 30 anos de idade trabalhou até um mês antes de morrer. Ele morreu em 1908, com quase 70 anos. E, num certo momento, ele já tinha 60 e tantos anos, isso é contado por um cara que foi colega dele de serviço. Um dia ele pediu para um jovem colega dele lado da repartição onde ele trabalhava, era o Ministério do Interior, pediu para acompanhá-lo num velório. E aí chegaram nesse velório e esse acompanhante, então, depois escreveu que o Machado chegou lá e entrou na sala mortuária, assim, visivelmente emocionado e tal, e disse para esse colega: essa mulher era minha mãe. Então, vamos tomar como verdade esse depoimento. O que se esconde atrás dessa história, né? Quer dizer, como assim ela era minha mãe? Significa, então, que ele era menino quando o pai casou com essa segunda esposa, né, que veio a ser a madrasta dele, mas quer dizer o quê? Que ele nunca mais tinha visto ela, que fazia muito tempo que ele não a via, porque o pai também morreu quando ele era bem jovem, ele era adolescente quando o pai morreu. Não dá para saber. Uma coisa absolutamente notável é a seguinte: o Machado escreveu 10 romances, 200 e não sei quantos contos, centenas de crônicas, poesia, teatro, tradução, carta. O Machado escreveu, sei lá, a obra completa dele, reunida hoje em dia, tem 4 volumes e soma umas 5.000 páginas. Tá? Portanto, ele escreveu tudo o que quis e nunca escreveu as memórias. Então, é uma coisa que chama atenção. Por que ele não escreveu? Por que ele não contou essa história? Né? Por que ele não contou, enfim, da relação dele com essa matriz africana, né?
E, bom, o outro lado, o Machado era, claramente ele era abolicionista, mas não era republicano. Eu não sei se dá para dizer que ele era monarquista, mas ele não era republicano. Ele nunca fez campanha pela República. E até, por curiosidade, a República prejudicou a carreira dele num certo momento, porque logo no governo Floriano Peixoto, o segundo presidente brasileiro, entrou uma onda de muitos militares assumirem posições, não sei se isso parece uma coisa familiar para vocês, assumindo várias posições em vários ministérios, e apareceu um negócio de que tinha que ser técnico para ocupar posições mais altas. E o Machado não tinha nada. O Machado tem, ninguém sabe, mas talvez ele tenha 2 ou 3, ou no máximo 4 anos de escola regular, só isso. O resto foi autoeducação. Então, o Machado estava numa posição meio... Ele chegou a ser chefe de gabinete do ministro, e aí ele meio que caiu, foi posto na geladeira e tal. Então, ele não gostava da República e a República não gostava dele. Mas ele era abolicionista. Então, vê, outro paradoxo, né? Como é que pode, digamos, prestigiar o Dom Pedro II? Ele era um admirador do Dom Pedro II, né? E, ao mesmo tempo, esse é o imperador que manteve a escravidão durante um tempo absurdamente largo, né? Tá, e agora, para completar o quadro complexo, ele escreveu alguns textos anti-escravagistas muito fortes, né? O mais forte de todos, ele escreveu bem depois de ter acabado a escravidão. Ele publicou em 1904. Portanto, já fazia 16 anos, né, que tinha sido abolida a escravidão. Ele escreveu um conto, se vocês quiserem algum dia consultar, se chama Pai contra Mãe. É um conto de uma força assim absurda, né? Mas é isso, o Machado, então, por isso que eu disse que é veja bem, entendeu? Não é uma coisa muito simples assim. Ele não era republicano, era abolicionista, mas apagou os rastros da sua relação ancestral com a África, né? E até tinha um pouco assim, dá para dizer que na biografia dele ele era um sujeito que fazia questão de se apresentar como um sujeito muito discreto, assim, como se fosse um burguês bem comportado, né? Mas eu vou complicar mais um pouco, me lembrei agora. A primeira biografia dele foi escrita nos anos 1930 por uma mulher que era uma excelente crítica literária da época, Lúcia Miguel Pereira, e ela, em 1930 e tal, 36 ou qualquer coisa assim, né? E a mulher escreve uma frase como a seguinte, estou citando literalmente: Machado tinha o espevitamento dos mestiços. Então, 1930 e tantos, uma mulher culta como a Lúcia Miguel Pereira, romancista e tal, crítica literária, usava essa categoria como se fosse a coisa mais normal do mundo, o espevitamento dos mestiços, ou seja, ele era espevitado por ser mestiço, mas ele, Machado, conseguia evitar o espevitamento que nasce com os mestiços, ou seja, um preconceito absurdo, assim, né? Olhando com os olhos de hoje, né? Mas para ela parecia totalmente normal dizer uma coisa dessa. Então é difícil, né? E o Machado é um cara que subiu muito na vida, né? Ele casou com uma mulher portuguesa, 100% portuguesa, de uma família muito letrada, até com certo dinheiro, com uma boa posição social. Então, sociologicamente, ele casou para cima, como se diz, né? E a vida dele foi toda essa. Depois que ele virou funcionário, ele virou um cara assim, muito bem colocado na vida e tal. É isso. Muito obrigado, professor. Machado dá para ficar falando a noite inteira aqui dele, né? Sim, mas ele é talvez o maior escritor brasileiro. Não sei se pode se comparar assim as coisas, né? Mas enfim. O campeonato mundial ele é o nosso representante. É isso. A Olimpíada é ele que a gente tem que mandar. Mas, Fischer, quando tu fosse falando, historiando, né, eu acabei me recordando de uma entrevista que uma escritora negra chamada Conceição Evaristo fez. Tinha um periódico, né, onde os negros se manifestavam, os escritores negros se manifestavam. Eu me recordo que ela disse assim, ó, não é textual, né, que eu não tenho, na verdade, essa formação toda na literatura, mas ela diz assim, eu não nasci rodada de livros, assim, mas de palavras. E ela diz que a literatura dela, o conhecimento literário dela, ela através da literatura oral.
Bom, ou seja, o conhecimento, né, e a cultura é transmitidos em grande parte fora das escolas, porque eles não frequentavam aquele tempo. E tu fizesse uma referência histórica de que agora os negros começaram a ter a possibilidade de ter formação escolar através dessas políticas de cotas raciais, né? Então, tu me dissesse, e eu quero reforçar que acredito eu que isso seja uma das razões que agora estão surgindo novos escritores, né? Certamente. E eu estou lendo um livro do Itamar Vieira Júnior, Excelente. que é um best-seller, né? O Torto Arado. Né? Uhum. E ele é editado por uma editora que tu falasse, que é Todavia. Okay? Eu tinha lido um mês atrás, enfim, até tinha conversado aqui com o pessoal da Micos, sobre esse livro, Os Supridores, do José Faleiro. Uhum. E que fui agora ver ali no livro, é a mesma editora, Todavia. Eu queria saber assim, porque também não adianta escrever, você tem que editar os livros, né? Qual é a importância hoje de você ter uma editora de literatura voltada para as autorias negras, né? Uma autoria negra, né? E já comparando os dois, qual é a interface ou recorte entre essa literatura periférica, né? Que muitos chamam de marginal, mas acredito que periférica é melhor. Uhum. Essa literatura periférica que o Faleiro, entendeu? É um representante, né? Muito bem disseste, transcrevesse um pouco o que o livro seja, né? Com a literatura identitária, que é esta dos negros hoje, né? Existe assim, uma interface, tem alguma coisa que ligue uma à outra? Seria a minha pergunta. Quanto tempo eu tenho? Umas 3 horas para responder? Resumidamente. Não, é isso aí. São várias questões interessantes, né? Começando por uma beira delas. Existem, já faz alguns anos, talvez uns 10 anos, um pouco mais, existem editoras que só editam, ou que preferencialmente editam escritores negros, né? Tem uma editora de São Paulo chamada Palas, tem uma editora de Belo Horizonte chamada Venas Abertas, como as Venas Abertas da América Latina, né? Tem uma editora aqui de Porto Alegre chamada Figura de Linguagem, e essas três tem outras, tem umas, sei lá, uma vez eu fiz um levantamento, tem umas 10, talvez, né? E elas são, por exemplo, essa Venas Abertas é uma editora que faz um trabalho que daria para dizer cooperativado, quer dizer, o escritor, em parte, financia o livro, mas ele fica com uma parte muito maior da venda, ele próprio vende, etc. Então, isso é uma coisa surpreendente. Eu tive num debate agora faz pouco, curiosamente, na Universidade de Évora, lá em Portugal, tive assim, virtualmente, né? E o assunto era esse, e algumas professoras lá da universidade diziam assim, não, mas no Brasil tem pouca leitura e tal, né? E eu dizia, pois o que tem acontecido agora é isso. Esses escritores que estão publicando por essas editoras encontram um público que ninguém sabia que existia. Por que encontra esse público? Bom, a primeira resposta é porque essa gente está encontrando uma leitura que diz respeito à sua vida, mais diretamente, né? Quer dizer, eu vou ler só coisa que fala de uma vida que eu não conheço, que eu nunca vou ter, né? E, de repente, tem um cara como eu, aí indo para a tua questão, né? Ou por ser negro, ou por ser periférico, que está contando coisas que eu estou vivendo, né? Então, isso, enfim, isso, é um mercado que era invisível, né? Por outro lado, essas editoras maiores, como a Todavia, por exemplo, a Todavia, não sei se vocês sabem, ela é financiada por um cara que é herdeiro do Itaú. Calhou de ser um cara interessado em cultura, e esse cara está bancando uma editora que está fazendo o melhor trabalho do Brasil hoje em dia, né? Um catálogo muito bom, e a qualidade dos livros da Todavia, não sei se você já viu isso aí, Flávio. Experimenta mexer assim no dorso do livro para ver, ele é muito mais flexível. Os caras acharam um papel, sei lá o que, ali é uma coisa notável, né? Enfim, é isso, é uma coisa que está acontecendo e não se imaginava. E vou terminar falando da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo é um exemplo maravilhoso também disso. Ela foi empregada doméstica desde menina, desde os 14 anos ou coisa assim, até os 40, mais ou menos.
E, nesse tempo, ela conseguiu concluir o colégio, o antigo supletivo, fez faculdade, e quando ela descobriu, aí vem o caso das cotas e da expansão do ensino, da oferta de ensino público. Ela fez mestrado e doutorado. Então, ela fez um doutorado em educação, agora terminou, não faz tanto tempo, ela é uma mulher de uns, talvez, 70 anos, por aí. E aí ela diz isso, então, que é um dado realmente importante. Eu não cresci cercada de livros, mas de palavras. E esse é um elemento que entra na conta da literatura escrita por negros e por descendentes de índios, né, de indígenas, porque, hoje em dia, esses escritores reivindicam essa matriz cultural e essa forma cultural da oralidade como um elemento de interesse para a cultura letrada, né? O que é um negócio muito interessante, né? Vou fazer um desvio aqui para dar um exemplo que eu acho que é bem eloquente. Caetano Veloso, todo mundo conhece o Caetano Veloso, né? Caetano Veloso, numa entrevista, muitos anos atrás, com uma revista francesa, o cara perguntou para ele assim, pô, aqui na França, quando tem uma questão nacional, uma crise, quando renuncia o ministro, sei lá o quê, a imprensa vai atrás de antropólogos, filósofos e tal, que dizem, dão entrevistas para explicar o mundo, etc. E aí no Brasil são vocês, os cancionistas, né, os músicos que são entrevistados, né? Tu, Caetano, Chico Buarque e tal. Por quê? E o Caetano saiu com uma genial. O Caetano é genial, né? Ele disse assim, porque o meu país é um país de analfabetos. E a canção popular é uma forma acessível para os analfabetos. É uma forma artística acessível. E não apenas para tu ouvir, porque a canção prescinde da letra escrita, né? A gente ouve a melodia, ouve as palavras e guarda e tal, né? Mas também o analfabeto pode compor canção popular ao longo do tempo. Está cheio de exemplos maravilhosos. O Cartola, por exemplo, é um cara que tinha, sei lá, primário, se tanto, né? E aí compõe As Rosas Não Falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti e tal. Ou seja, é possível, né? Então, voltando para o presente, a oralidade ela é muito forte no Brasil, em parte por causa da precariedade da educação. Quer dizer, como a gente nunca deu escola para todo mundo, especialmente para os pobres e para os periféricos, aconteceu que a gente tem uma sobrevalorização, talvez, da tradição oral, da cultura oral. Então, eu não conheço isso, mas, enfim, há quem conheça, né? Por exemplo, há uma tradição de permanência de cultura negra em religiões afro-brasileiras, né? Então, tem a língua iorubá, ela permanece em algum lugar, né? Permanece pouco ou muito, não saberia dizer, mas ela permanece, né? E assim também os mitos. Vocês viram agora no 4-2 que a seleção brasileira meteu na Alemanha, agora na Olimpíada? Não sei se vocês viram. O quarto gol foi feito por um jogador chamado Paulinho, que joga na Alemanha. Vocês viram, não? Ele comemorou o gol fazendo um gesto de uma flecha. Sim. É uma figura do panteão africano. E aí ele agora deu entrevista dizendo, não, eu pratico essa religião e tal, eu não sou cristão, a minha religião é essa. Então, e ver que isso é uma coisa que agora dá para dizer com orgulho, né? Eu acho um ganho enorme em todos os sentidos, de cidadania, de tudo, inclusive de literatura, né? Porque se trata de um outro manancial que pode ser reposto em circulação, né? Então é isso. Muito bem, ótimo. Eu vi o gesto dele e não tinha essa interpretação, né? Enfim, mas realmente, hoje em dia, esta exposição da diversidade ela é ótima, socialmente falando, né? Bom, nós temos a Rosana. Oi. A Rosana tinha se inscrito aqui. Eu acho que é o Olindo, porque ele tá usando uma... Ah, pode ser. Sim, tá bem. Eu fiquei esperando, é que está no nome da minha mulher aqui, desculpa. Não, tá bem. Não é, por favor, não é um codinome. Tá bem. Mas, professor, duas situações. Primeiro, lhe parabenizar, não é? Obrigado. Por essa brilhante exposição que o senhor fez. E, de certa forma, o senhor já fez um recorte, que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais. A primeira que são os negros, vamos dizer assim, os 3 exemplos que o senhor deu, escrevendo sobre a sua condição de negro, sobre a sua negritude. E o senhor fez, de certa forma, esse recorte também com Machado de Assis,
que era um negro, mas que era um escritor. Então, não é uma certa forma de preconceito nós esperarmos que o negro escreva sempre sobre a sua condição de negritude? Essa é uma boa questão. Olhando assim bem panoramicamente, a impressão que eu tenho é que esse fenômeno atual de negros periféricos escrevendo sobre a experiência negra e ou periférica, eu esqueci de falar isso antes, né, Flávio? Porque tem uma zona de superposição entre ser negro e ser periférico. A resposta sociológica, digamos, é essa, né? Mas não há uma obrigação de co-ocorrência, né, das duas variáveis. Mas então, o que está acontecendo é isso. Estou tentando me colocar aqui um pouco assim fora da história, né, fora do presente. Eu diria o seguinte, que esse movimento é um movimento absolutamente orgânico, né, consistente com a tomada da palavra. Né? Há um momento de tomada da palavra, e isso aparece, fazendo uma comparação assim um pouco esquisita, mas eu acho que não é absurda. Assim que o Brasil se tornou independente, e outros países da América se tornaram independentes, há uma enxurrada de escrita nacionalista que hoje em dia, para nós, é uma coisa insuportável, entendeu? De tão trivial, né? Mas por que isso? Porque se tratava de uma tomada da palavra, entendeu? Era assim, nós somos brasileiros, o que nós vamos ser na vida? Então eu vou dizer, nós vamos ser a palmeira, o sabiá, o índio, enfim, as praias. Né? Então o sentimento nacional estava adiante de qualquer outro tema. E eu acho que isso dá para reiterar, por exemplo, já uma coisa que já tem uma história muito maior, né? A literatura escrita por mulheres, por exemplo, também tem isso. Assim, num certo momento parecia que mulher só escrevia sobre a condição feminina. E isso, com o tempo, não se confirma, né? Porque eu acho que é um pouco isso, assim, o amadurecimento, sei lá, sociológico do fenômeno, ele induz a uma abertura maior de campo, né? Mas é isso. O fenômeno talvez seja mais visível na literatura escrita por descendentes de indígenas. Eu tive uma aluna que era lá de Rondônia e tal, que, digamos assim, se descobriu indígena, né? Porque ela tinha uma avó indígena e, por outro lado, os outros, pai ou mãe, não me lembro mais, eram, enfim, brancos ocidentais, e ela passou a se reivindicar como herdeira da tradição indígena. E aí, então, eu acabei me aproximando um pouco desse assunto. E é muito parecido. Como é que é a literatura feita por indígenas? É sobre a condição indígena. Mas eu acho que é bem isso. Assim, lá pelas tantas vai aparecer um Machado de Assis, né? Alguém como ele, que é um sujeito que diz... Aliás, o Machado disse isso explicitamente. Né? Ele tem um famoso ensaio... ele era relativamente jovem, ainda tinha 30 e poucos anos. Ele escreveu um ensaio chamado Instinto de Nacionalidade, de 1873, em que ele diz o seguinte: olha, não é verdade que para ser brasileiro eu preciso escrever sobre coisas do Brasil. E ver que ele está escrevendo isso aí, assim, digamos, no momento em que o romantismo, esse identitário, estava já decaindo, né? Mas ele crava uma estaca no coração do romantismo. Ele diz, não é preciso ser nacional para ser brasileiro. E aí ele, pretensiosamente, diz assim, vejamos o exemplo do Shakespeare. É legal, né? Porque o cara se compara com o, entendeu? Ele quer jogar a Champions League, né? Ele não quer jogar só o Campeonato Brasileiro. Só, olha o Shakespeare, por exemplo. Ele escreveu o Hamlet, que se passa na Dinamarca, escreveu o Otelo, que se passa em Veneza, e não sei qual outro exemplo ele deu, né? E diz assim, e, no entanto, ele é essencialmente inglês. É como se ele dissesse, olha, por que eu, brasileiro, não posso escrever sobre qualquer coisa? Eu posso. Eu sou brasileiro, mas não preciso falar sobre coisa local, né? Então, dá para interpretar assim, o Machado é um sujeito que faz essa ultrapassagem num ponto de maturidade, em que ele olha já para esse patrimônio nacionalista e diz, olha, deu, isso aqui não é mais obrigatório. Né? Então, eu acho que assim vai acontecer, já está acontecendo, na verdade. Né? Esse Paulo Scott, que eu citei, o primeiro que eu citei, ele tem um outro romance, assim, que é um romance um pouco estranho, um pouco difícil, talvez, que se chama Habitante Irreal. Mas é um romance assim absolutamente tocante, porque é a história de um militante jovem, militante do PT lá dos anos 80, no começo dos 90, que é um pouco também autobiográfico, que resolve sair do partido e um dia ele está meio, com perdão de uma palavra, está meio descornado assim, e aí está andando pela estrada
e, por um motivo aleatório, ele para na beira da estrada, perto de um desses acampamentos de indígenas, sabe? Que tem em beira de estrada, né? E ele vê uma menina indígena que está por ali. Bom, aí eu não vou contar a história toda também, mas acontece que ele vai ter um filho com essa guria. Então é um negócio impensável, quer dizer, é um cara que é totalmente integrado à civilização ocidental, entendeu? Moderna e tal, estudante de direito, militante político e tal. De repente ele tem um filho com uma guria que não sabe falar português, mas que vive do outro lado do Guaíba, quem entende? E aí se segue uma história dramática bem interessante. Mas então esse é um exemplo, né? O Paulo Scott, o primeiro livro que ele escreve sobre a temática negra, que concerne a vida dele diretamente, foi esse agora. Mas é um cara que já escreveu várias outras. Tem uma novela dele que se passa na Austrália. Enfim, tem várias coisas. Mas a tua observação é boa, assim, é preciso a gente não fazer um gueto, né, para esse escritor, né? Esperar que ele sempre diga isso. Porque também é muito trivial, né? Isso seria, eu responderia dando a mão para o Machado de Assis. Eu digo, pô, o cara é negro, mas e daí? Ele pode escrever sobre o que ele quiser, né? O cara é índio, pode fazer o que ele quiser. Ok, professor Fischer, mais uma vez agradeço e quero fazer referência aqui à presença de um acadêmico que é da Amicus, que quinta-feira assumiu uma cadeira na Academia Rio Grandense de Letras, que é o José Alberto Wenzel. Opa! Está aqui presente conosco, enfim, nossas saudações. E já são 19 horas e 21 minutos, então acredito que a gente possa encaminhar para os encerramentos. Deixa eu só ter, eu vi agora que tinha um comentário só Sim. da Mara Jardim, dizendo que o Jefferson Tenório não deve sua formação acadêmica ao sistema de cotas. Na URGS, sim, ela fez isso. Cotas. Não, é só para esclarecer que antes ele tinha começado a cursar letras sem cotas, mas na URGS ele entrou para o sistema de cotas. Tá bem. Ok. Então, Paulo Regis, por favor, faz uns encaminhamentos finais da nossa brilhante reunião de hoje. Obrigado, presidente Presser. Nós queremos reiterar as palavras no sentido de manifestar mais uma vez a nossa gratidão ao professor Luiz Augusto Fischer pela vossa generosidade em acolher o nosso pedido e propiciar a todos os amigos essa instigante e brilhante palestra. Quando possível, volte sempre. Agradecemos e registramos as seguintes presenças. Aida Alice Flores Arruda, que está nos acompanhando da Costa Rica. Eurico Rodrigues, do Rio de Janeiro. Olindo Barcelos da Silva, de São Jerônimo. Acho que sim, né? Perfeito. Cláudio Fischer. Tiago Jardim, Suzete Costa, Maria Marta Wagner de Oliveira, Carmen Marília Machado, e já mencionado o nosso acadêmico, que ocupa a 8ª cadeira da Academia Rio Grandense de Letras, José Alberto Wenzel, Mara Jardim e Jair Ferreira. Por derradeiro, convidamos todos para participarem na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, neste mesmo horário, na palestra online do professor Olindo Barcelos da Silva, que abordará o tema Superendividamento e o mínimo existencial do devedor, com base na Lei 14.181 de 2021. Agradecendo a todos, encerramos nossos trabalhos desejando muita saúde. Até a próxima. Tchau, até. Valeu. Parabéns, Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Abraço a todos aí. Boa noite a todos. Abraço. Boa noite, Tá obrigado. bem. Boa Tchau, noite. galera.